Meus queridos alunos, vamos estudar um assunto muito gostoso de ser estudado. Vamos trabalhar com os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Não é um assunto muito fácil, apesar de parecer. Alguns alunos acham, eu tenho que decorar uma lista de princípios e de diretrizes. Não. Fundamentalmente, você tem que entender de onde que a questão tirou a sua referência. Nós temos três possibilidades de referências: Constituição Federal, a Lei 8080 e a cartilha do Portal da Saúde, que é do Ministério da Saúde, chamada ABC do SUS, Princípios e Diretrizes. Geralmente as questões sobre princípios e diretrizes saem da Constituição Federal. Em segundo lugar, nós temos questões que saem da cartilha do ABC do SUS. E somente por último da Lei 8080. Mas professor, não deveria estar tudo articulado? Não deveria tudo estar integrado? Essa questão de integral e tal já é um princípio do SUS. Essa palavra integral já vai ser um princípio. Pois é, parece que quem faz legislação e quem faz as cartilhas que nós estudamos não se atenou para isso. Então, o que nós vamos encontrar é que na Constituição nós temos uma classificação, no ABC do SUS uma segunda classificação e na Lei 8080, que é a mais rara de cair em concurso, nessa área de princípios e diretrizes, nós temos só os princípios e ainda uma outra classificação bem maior. O que eu quero que vocês guardem dessas duas aulas aqui? As três classificações possíveis e o que cada princípio significa. Será que ele tem sinônimo? Será que ele é chamado de alguma outra forma? E como é que isso já cai em concurso? É o principal, é o fundamento. Garanto que depois dessas duas aulas não vai ter como você não gabaritar essa área que eu acho que é uma das mais básicas e preliminares do estudo do Sistema Único de Saúde. Deem as boas-vindas, então, para os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Princípios e diretrizes, quais são, professor? Calma! Nosso problema inicial, como eu havia falado antes, é escolher a caixa certa para definir os princípios e as diretrizes. Como eu sempre falo e eu comento para vocês, eu estou aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo, como eu sempre falo para vocês, nós devemos separar o conteúdo sempre em caixinhas. E às vezes isso é fácil perceber, principalmente nesse conteúdo aqui. Olha só, se a banca começar a falar lá de diretriz, participação social... participação social como diretriz é Constituição Federal. Então, a questão quer que eu responda de acordo com a Constituição. Eu não vou abrir a caixinha do ABC do SUS e nem da Lei 8080. Deixo separado. Se eu começo a estudar tudo como se fosse uma coisa só, eu faço uma lambança terrível. Ao final da segunda aula, daqui a pouquinho, claro, nós vamos ver a resolução de algumas questões que provam esse posicionamento que eu adoto. São questões básicas e são repetidas em quase todas as bancas. Beleza? Bora lá. Primeira coisa, nós temos que saber qual que é a caixa. Se é a caixa da Constituição Federal, do artigo 198, que você, a essa altura, já decorou de trás para frente, frente para trás. Se é a caixa do ABC do SUS, que é uma cartilha, que vai tratar dos princípios e diretrizes. Ou se nós estamos versando sobre a Lei número 8080. Professor, qual dessas três, digamos, caixinhas cai mais? Constituição Federal. Em segundo lugar, ABC do SUS. Por último, mas não menos importante, claro, vai que isso define a sua aprovação, a Lei 8080 de 1990. A ideia é, aqui nós temos uma lista gigantesca, aqui nós temos uma lista curta, uma lista intermediária. Lei 8080, claro, nós temos um curso específico aqui, uma aula específica, aliás, gravada para vocês, com relação à Lei 8080, no Psicologia Nova, então eu vou aprofundar muito mais essa questão dos princípios lá. Essa lista, aliás, lá, aqui eu trago os princípios, mas a coerência dos princípios com a organização do SUS eu faço na nossa aula específica da Lei 8080, combinado? Definiu então, como é que eu faço para saber se é da Constituição, se é da Lei 8080, do ABC do SUS? Primeiro você tem que saber o que cada um desses instrumentos acaba falando, o que cada um desses regramentos nos ensina. Sem isso não tem como saber não. Agora, claro, se a banca lá em cima falar no caput da questão, de acordo com a Constituição Federal, segundo a Lei 8080, aí sim, você tem a bandeira verde para adentrar dentro da caixinha que for. E se a banca não falar, eu tenho que falar desse ponto, e se a banca não trouxer qual que é a caixinha, o que eu faço? Tente deduzir pelas assertivas, pela construção. Às vezes você não vai fazer nem ideia e você vai ter que assumir o risco. Professor, mas isso não é justo. É a vida. Não é justo, eu sei, tenho plena ciência disso. Às vezes eu pego a questão e, nossa, se eu responder pelo ABC do SUS, eu tenho essa resposta. Mas a banca, apesar de não ter indicado qual era o seu fundamento, respondeu pela Lei 8080.
É raro disso acontecer, viu? Mas nesse caso você tem que assumir uma estratégia para chutar. Eu iria primeiro pela Constituição, porque é o mais comum. Combinado? Fica a dica. Mundo concurso, ele tem um grau de justiça muito alto, mas tem algumas questões que, pelo amor de Deus, o que a Constituição Federal fala? Você já sabe porque você já estudou esse assunto comigo, então não tem o direito de errar. Lá no artigo 198, que a essa altura você já decorou, temos o seguinte: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Regionalizada e hierarquizada. Professor, aqui estão os princípios do SUS. É verdade. Os princípios descritos constitucionalmente. Você vai anotar aí. Aqui nós já temos 2 princípios do SUS. De acordo com a Constituição Federal de 1988. Olha que legal. Mas não fala que é princípio. Ok. Mas consideramos como princípios. Combinado? Princípio da regionalização e da hierarquização. Os outros regramentos também vão trazer isso. O ABC do SUS também vai trazer. E a Lei 8080 também. No finalzinho, eu tenho 2 slides, é importante falar isso. No finalzinho, na segunda aula, eu tenho 2 slides que fazem uma mescla de todos esses 3 regramentos, da Constituição, do ABC do SUS e da Lei 8080. E aí você consegue comparar, isso aqui tem nesse ponto, isso aqui não tem aqui. Não está no seu PDF, eu sei que você está com o seu PDF aberto, caso você queira. No final da segunda aula, olha o suspense, você pausa o vídeo e copia, mas eu quero que você complemente essa informação. São 2 slides só que resumem todas essas 2 aulas, quase 1 hora de aula em 2 slides, olha que legal. Mas só serve para quem estiver acompanhando. Claro, por quê? Precisa entender a lógica do raciocínio de quem fez essa legislação e qual que era o seu objetivo. Voltando para a Constituição Federal de 88, olha a animação aí, olha só. 2 princípios, regionalização e hierarquização, e constitui um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Professor, aqui estão as diretrizes. Como é que você sabe? Está escrito, são as diretrizes, é verdade. Olha que legal, dessa vez o Constituinte escreveu. Temos 3 diretrizes que, a essa altura do nosso curso, você já sabe decorado. Você sabe que a primeira diretriz é descentralização com direção única em cada esfera do governo. Como que isso cai em concurso, professor? Às vezes eles colocam aquela questão mais simples, aquela questão mais mobral mesmo, que você tem vergonha de ter estudado. Você olha assim, diretriz do SUS, centralização com direção única. Pelo amor de Deus, é descentralização. Descentralização com direção única. Ou às vezes eles falam descentralização com várias direções nas esferas do governo, descentralização concentrada na União. Não. E olha só, dificilmente cai a explicação. Eu vou aprofundar daqui a pouquinho a explicação. Geralmente cai copiado e colado. Acaba sendo a regra para a grande maioria das bancas, para todos os concursos, é raro de cair a definição. Mas você vai entender os 2 lados da moeda. Tanto copiado e colado, descentralização com direção única em cada esfera do governo, quanto a definição adequada. Por quê? Nós temos algumas questões no campo dos concursos que falam da descrição da diretriz. Aí você tem que saber o que isso significa. Qual diretriz que está sendo referida ali? E é danado para aquele aluno pouco experiente ou que não pegou ainda o ritmo de jogo, confundir diretriz com princípio. Diretriz está na Constituição Federal. Diretriz está na Constituição Federal. Ah, é no ABC do SUS. Dá uma olhada e vê se você encontra diretrizes lá. Você vai ver, as diretrizes de acordo com a Constituição. Beleza, então está na Constituição. Lá no ABC do SUS nós vamos ter princípios. Na Lei 8080 será a mesma coisa para concursos. Joia? Tem autores e autores e tal. Não, bora seguir o que o professor está dizendo aqui. Descentralização com direção única em cada esfera do governo. Segundo ponto, atendimento integral. Segunda diretriz, que você já conhece, atendimento integral. Professor, isso aqui é o princípio da integralidade. Calma, segura a vontade de pensar. Por favor, acompanhe aqui a linha de raciocínio do professor. Eu sei que temos essa ideia de integralidade como princípio. É verdade, mas para a Constituição você vai colocar como uma diretriz. Segundo a Constituição, é uma diretriz. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas e às vezes colocam em concurso assim, atividades curativas ou interventivas. Não rola, né, minha gente? Pelo amor de Deus, isso aqui não rola, isso aqui não é aceitável. Preventivas, como nós já havíamos falado, inclusive em aulas anteriores, o fundamento do Sistema Único de Saúde é a atenção base, é a prevenção, é a promoção de saúde. Então nós temos essa ênfase, mas nós não esquecemos do que vem depois.
E olha o que está escrito. Atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais. Professor, aqui a gente está falando do serviço do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social? Estamos falando do SUAS? Não. Quando falo de serviços assistenciais, eu falo de serviços prestados à população, e aqui com caráter interventivo, de média e alta complexidade. Então, eu vou trabalhar com tudo aqui. Nesse atendimento integral, eu vou trabalhar com toda a estrutura hierarquizada de serviço do SUS. Combinado? Mas hierarquização é princípio. Atendimento integral vai ser diretriz para a Constituição. E por último, mas não menos importante, a participação da comunidade. Professor, pode falar. Como que se dá a participação da comunidade? Bom, de acordo com a lei número 8142, nós temos a participação da comunidade. Bom, nós temos um vídeo sobre isso. Calma, segura. O objetivo aqui é diferenciar princípios, diretrizes e os arcabouços teóricos que você vai abrir durante a prova. Guarda aí que a participação da comunidade é uma diretriz para a Constituição Federal. Participação da comunidade é uma diretriz. Nos outros casos, nós vamos ver, participação é um princípio. Olha só, vamos aprofundar, e isso tem no material de vocês. Dá uma olhadinha aqui comigo a partir de agora. Com relação ao princípio da regionalização, nós vimos no slide passado. O SUS é uma rede regionalizada e hierarquizada. O que significa regionalizar? Significa a organização de regiões de saúde mais próximas do usuário. Então, eu vou trabalhar com a política pública pensando no seguinte, eu vou trabalhar com regiões de saúde. Eu vou trabalhar ali com problemas que são comuns entre alguns municípios dessa região e eu não vou investir tanto nesses problemas em uma outra área que não é atingida por esse problema. Não faz sentido. Quando eu regionalizo, e olha que esses conceitos eles andam muito próximos, regionalização e descentralização. A descentralização é quando eu tiro a responsabilidade de um ente mais complexo, vou usar essa expressão apesar de estar ligeiramente errada, mas um ente maior, melhorou um pouco, para um ente menor. O que eu faço? Eu tiro a responsabilidade da União e levo para o município. Esse município, em conjunto ainda com o Estado e com a União, ele vai planejar as suas ações de saúde considerando a região de saúde. Então, se eu regionalizo, eu tenho uma racionalidade maior no planejamento, no orçamento, no atendimento da população. Pelo menos para concurso. Combinado? Princípio da regionalização. Esse princípio orienta para a concentração dos serviços de saúde num aglomerado de territórios municipais e contíguos. A região de saúde, guarda essa definição, por favor. Região de saúde deve ser dotada de características culturais, sociais e demográficas, viárias que possibilitem a organização de rede de atenção à saúde. Esta forma de organização do SUS impõe aos municípios, articulados com o Estado e com a União, a necessidade de permanente interação, com vistas a garantir uma gestão compartilhada. O meu foco de planejamento, então, é a região de saúde. Professor, como é que a gente define isso? Não define. Esse conceito de região de saúde é muito abstrato. Muda de ano para ano, de governo para governo, etc, etc. Quando eu trabalhava no Ministério do Planejamento, apenas um breve exemplo aqui, quando eu trabalhava no Ministério do Planejamento, havia sido realizado o maior estudo brasileiro da dimensão territorial. Então, toda a classificação e tal. Foram criadas mais de 3.000 áreas de políticas públicas no Brasil. Então, áreas para a saúde, para a educação, para a segurança pública, nunca foi utilizado para absolutamente nada. A ideia aqui é a seguinte, essa região de saúde ela vai servir para duas coisas, na prática. Antes que você queira, eu quero saber qual que é a região de saúde, quais são os critérios para essa definição. Você não vai conseguir fazer isso, eu te garanto. Quais são as duas realidades dessa região de saúde, para que serve? Primeiro, para o gestor de saúde pegar dinheiro da União ou do Estado. Isso vai acontecer. É um pouquinho de realidade só. Daqui a pouco a gente volta para a vida de concurso. E segundo, para cair na sua prova. Pronto, ligamos agora com a sua realidade. Serve para você ser cobrado na hora da prova. Perguntou o que é região de saúde? Está relacionado com o princípio da regionalização. É uma área sobre a qual eu faço o planejamento das políticas públicas e que está próximo ou contém, claro, a população. Segundo princípio da Constituição, olha que legal, temos um princípio da hierarquização. Guarda esse princípio, um princípio importantíssimo, hierarquização. Significa a distribuição das responsabilidades e papéis entre os entes da federação e da oferta de serviços de saúde de acordo com os níveis de complexidade dos serviços. Nível de complexidade, professor, nível de atenção à saúde, nós temos um vídeo sobre isso. Não vou entrar nesse assunto agora, mas uma breve palhinha, atenção básica, média complexidade, alta complexidade, é tudo. Temos as atividades, como nós vamos ver na questão
das diretrizes, nós temos as atividades preventivas, mas também os serviços assistenciais. Isso vai englobar todos os níveis de referência, contra-referência, de complexidade do nosso Sistema Único de Saúde, OK? Então, falou em hierarquização, falou em níveis de complexidade de serviços. Mas eu vi numa prova, numa questão, níveis de complexidade crescente. Aí a Lei 8080. Aqui não está sendo falado nível de complexidade crescente. Fica muito atento a isso. Está só nível de complexidade. Okay? Aliás, nem está escrito, né? Na Constituição não está nem definido isso. Vai guardar só níveis de complexidade. Se a banca trouxer nível de complexidade crescente, suspeite, anote isso no seu PDF, suspeite que estamos falando da Lei 8080. Em outras palavras, os serviços de saúde são organizados por níveis de complexidade. Atenção à saúde. Os níveis de complexidade são atenção básica, atenção de média complexidade e atenção de alta complexidade. Diretrizes. Falamos dos princípios, são só 2. Eu espero que você ainda lembre. Regionalização e hierarquização. E agora vamos para as diretrizes. Descentralização com direção única em cada esfera do governo. A direção de saúde única em cada esfera do governo significa uma única autoridade central. Então, em um município X, apenas a Secretaria X vai ser responsável pela política pública de saúde. Somente ela. Por quê? Porque dá briga. Se nós colocarmos 2 pessoas, 2 entes, aliás, 2 instituições dentro do município, do estado, tomando conta disso, dá uma briga danada. Ninguém vai querer fazer. Todo mundo vai colocar a responsabilidade para o outro. A ideia é, eu descentralizo, beleza. Eu já tinha explicado o que era descentralização. Eu passo a responsabilidade da União para os estados e para os municípios. Combinado? Até porque o município passou a existir depois dessa Constituição, da Constituição de 88. Ele passou a ter, de fato, voz, de fato, ter uma responsabilidade, não só na área da saúde. Na área da saúde, quando eu falo em descentralização, eu tiro várias responsabilidades de lá para o município. Essa descentralização com direção única significa o seguinte: eu sei quem que eu vou responsabilizar ali na Secretaria de Saúde. Caso, por exemplo, o orçamento vinculado da saúde não esteja sendo gasto, eu tenho quem responsabilizar. Tem uma pessoa que é responsável por essa Secretaria de Saúde estadual, ou Secretaria de Saúde municipal, ou ainda Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Combinado? A Lei 8080 de 1990 estabelece que na União ela é exercida pelo Ministério da Saúde e nos estados e municípios ela cabe às secretarias de saúde. Isso ajuda na responsabilização. Eu sei quem é a minha referência. Seguindo, temos ainda a segunda diretriz constitucional no artigo 198. A essa altura eu garanto que você já gravou o número do artigo. Temos como diretriz o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas. A própria Constituição fala que a ênfase no Sistema Único de Saúde são as atividades. A ênfase está nas atividades preventivas, no entanto, sem prejuízo dos serviços assistenciais, de assistência à saúde. E aí nós englobamos o restante dos itens, o restante dos serviços oferecidos na hierarquia do SUS. Joia? Mas aqui, diretriz para a Constituição é integralidade, não é hierarquização, cuidado. Olha só. A ênfase das ações de saúde deve ser nas ações preventivas, as que evitam ou reduzem a chance de surgimento de patologias. Essa ênfase deve ser entendida em conjunto com as ações interventivas de saúde, independente do nível de complexidade. E por último, nós temos a diretriz da participação da comunidade, que é uma diretriz que necessita, depois, lá na aula sobre a Lei nº 8142 de 1990, uma explicação mais aprofundada. Por enquanto, guarde essa história de participação na comunidade. Pode participar de conselho de saúde, conferência de saúde, pode N coisas e mais coisas ainda do que está na própria legislação. Mas pode sim. Beleza? Nós terminamos então a Constituição. Professor, para a aula agora. Não vou parar coisíssima nenhuma. Olha só, nós temos muito assunto pela frente e agora nós vamos entrar no segundo grande regramento. Um regramento muito importante que muito pouca gente presta atenção. A galera vai para a Constituição, vou estudar a Constituição e tal, aí falou em princípio, diretriz, entrou na Constituição, no máximo conhece a Lei 8080 e esquece o ABC do SUS. As bancas não querem saber disso, geralmente elas cobram o ABC do SUS, dá uma olhada. A primeira coisa que o ABC do SUS vai falar é, nós temos diferença entre os princípios doutrinários e, do outro lado, os princípios organizativos do Sistema Único de Saúde. Então vocês vão estudar comigo no finalzinho dessa aula quais são os princípios doutrinários, depois nós começaremos a falar dos princípios organizativos. É uma tabelinha no final que vai resumir isso de forma muito simples e muito tranquila, no entanto você tem que saber o que cada princípio desse significa. Diretriz, professor do ABC do SUS.
Não, você não vai encontrar lá no ABC do SUS. Deveria encontrar porque, enfim, o subtítulo é Princípios e Diretrizes do ABC do SUS, né? Mas Brasil, você já sabe como é que funciona. Qual é a doutrina do SUS? Olha só. Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se norteia pelos seguintes princípios doutrinários. O que significa aqui? São valores, são fundamentações, são conceitos básicos que vão vão ajudar a formar, claro, o Sistema Único de Saúde. Olha só. Universalidade. Primeiro princípio doutrinário, universalidade, de acordo com o ABC do SUS. É a garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. Beleza, preciso nem ler o resto. A todos é garantido a saúde. O direito à saúde é um direito conferido a todos. Está no Brasil, é gringo, beleza. Teve um acidente de moto, manda para um hospital universitário, manda para um, sei lá, sírio-libanês? Não. Não vou entrar nem na questão financeira do sírio-libanês, ok? Mas ele pode ter acesso, ele pode ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. Estou com meu imposto de renda atrasado. Não importa, meu amigo. É independente da contribuição. Ninguém vai pedir sua declaração de imposto de renda, pelo menos ainda. Espero que o Brasil não piore nesse sentido. Ok? Primeiro princípio doutrinário, universalidade. Falou em universalidade, lembrou que todo mundo vai ser atendido. Qualquer cidadão vai ser atendido. Aqui está escrito qualquer cidadão brasileiro. Fiquei com preguiça de escrever aqui. Não está escrito qualquer cidadão brasileiro, não. Qualquer cidadão que necessite do SUS, claro, que procure o SUS, que esteja em território brasileiro, vai ser atendido. Ok? Vai ser atendido. Raramente isso cai em concurso, essa distinção. Ah, poxa, tô fora do Brasil, eu sou atendido pelo SUS? Não, peraí, também não. Vai estar aqui dentro do Brasil. Pensando nas bancas, eu sei que tem jurisprudência com relação a isso, mas pensando nas bancas, no concurso e no que é certo para a sua prova agora, vamos pensar dessa forma. Todo mundo. Universalidade é todo mundo. Ponto. Segundo princípio, é princípio doutrinário ou organizativo? Princípio doutrinário. Doutrinário. Aqui, ó. Princípios doutrinários. Segundo princípio doutrinário. E muito cuidado agora nesse finzinho de aula, porque eu vou falar de uma impropriedade de um termo. O termo equidade, ele é muito confundido com igualdade. Cuidado. Muito cuidado com isso. Olha como está escrito aqui, e eu copiei e colei mesmo, na cara de pau mesmo, do ABC do SUS. Equidade é assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira. Mora o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras. Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades, até o limite do que o sistema puder oferecer para todos. O que significa aqui? A equidade é como eu quero que você guarde para a sua prova. Eu não vou entrar aqui na discussão de alguns doutrinadores ou até alguns professores que tratam da equidade de uma forma um pouquinho diferente, digamos assim. Equidade. Eu tenho um problema menos grave, eu vou ser atendido de acordo com esse problema menos grave. Eu tenho um problema mais grave, eu vou ser atendido de acordo com esse problema mais grave. Em outras palavras, como todo mundo gosta de falar, para pessoas iguais, com situações iguais, o tratamento é igual. Para pessoas diferentes, com problemas diferentes, o tratamento é, de fato, diferente. O princípio da equidade é isso. Eu vou ter uma assistência coerente com cada situação. Equidade. Muita gente vai confundir isso com igualdade. A igualdade é entendida como um princípio, como, aliás, uma fundamentação, nós vamos ver isso na próxima aula, que diz o seguinte: todo mundo vai ser atendido de forma igual. Então, independente do seu nível financeiro, você vai ser atendido da mesma forma. Da mesma forma. Você tem o direito de ser atendido, por exemplo. Combinado? A equidade é um pouquinho diferente. Eu vou tratar diferente de forma diferente, iguais de forma igual. Aqui, no ABC do SUS, isso ficou muito claro e muito bem escrito. Eles deixaram isso de uma forma bastante limpa. Mas não vai ser a regra depois, na próxima aula, quando nós falarmos desse princípio ainda da equidade. Combinado, minha gente? Falamos dos princípios, então, dos princípios doutrinários. Primeiro princípio, nós falamos agora há pouco, universalidade. Cadê? Está aqui, ó, universalidade. Segundo princípio, equidade. Temos um terceiro princípio. São três princípios doutrinários que você vai guardar no seu coração até o dia da prova. Integralidade é o reconhecimento na prática dos serviços de que cada pessoa é um todo indivisível, integrante de uma comunidade. As ações de promoção, proteção e recuperação de saúde formam também
um todo indivisível e não podem ser compartimentalizadas. As unidades prestadoras de serviço, com os seus diversos graus de complexidade, formam também um todo indivisível, configurando um sistema capaz de prestar assistência integral. Professor, eu não entendi nada. Eu sei. Provavelmente você entendeu, claro, trouxe algumas informações, mas deixe-me resumir isso para ir direto ao ponto. Quando eu falo de integralidade, eu estou falando do quê? Eu tenho toda aquela hierarquia de serviços, promoção, proteção, recuperação, reabilitação, por exemplo, na parte de saúde. Tudo isso vai ser oferecido para o cidadão. Você tem direito a isso, eu tenho direito a isso. Nós podemos ir no SUS agora e podemos ser atendidos, seja para um problema mais simples ou para um problema mais grave. Por quê? Porque todos os serviços estão disponíveis lá. O SUS, oferecido pelos estados, municípios, Distrito Federal e a União, o SUS vai se configurar por essa oferta de serviços de forma integral. Todas as situações de saúde, então, vão ser abarcadas pelo Sistema Único de Saúde. Combinado? Galera, é isso. Terminamos. Vamos dar uma pequena pausa. Toma um cafezinho bem rápido e volta, porque ainda temos mais meia horinha de aula. No finalzinho da próxima aula, nós ainda vamos resolver algumas questões. 5 questões rápidas e simples para vocês darem uma olhada, entenderem como é que isso cai em concurso. Tranquilo? Eu sou o professor Alisson Barros, responsável pela sua aprovação, e te vejo daqui a pouquinho no nosso curso. Tchau, tchau.